Meu nome é Josué Ferreira, eu sou jornalista, tenho 20 anos. Meu nome é Matheus Antoni, eu tenho 22 anos, sou estudante de Educação Física. Eu sou Felipe, tenho 24 anos e sou estudante de Medicina do último ano. Me chamo Luiz Felipe, tenho 26 anos, sou produtor de moda, DJ, enfim, dou close nas horas vagas. Meu nome é Rodolfo Ferreira, tenho 25 anos, sou formado em Direito, cursando Engenharia. E eu sou gay. Sou gay. Eu sou gay. E eu sou gay, muito gay. Eu nasci em Boa Vista, em Roraima. A minha infância foi boa, eu era um menino muito quieto. Eu brincava na rua, sempre tive vizinhos assim. Eu brincava com os amigos. Eu nasci aqui em Boa Vista, estou vivo aqui desde sempre, só um ano que eu morei fora, mas toda a minha construção de pessoa foi aqui. Eu sou filho único e meus pais já faleceram, né? Minha mãe faleceu quando eu tinha 8 anos e então eu morei com meu pai desde então, e meu pai faleceu faz 2 anos. Eu sempre fui muito conectado com as artes. Eu não sabia se necessariamente aquilo era ser gay ou não, até mesmo porque quando você é criança você não sabe. Sempre brinquei com os meninos, normal, nunca tive... Mas claro, quando eu era criança, tipo, sempre... Minha família é mais mulheres do que homens, então eu sempre brinquei mais com as meninas do que com os meninos. Mas nunca deixei distinguir nada, se os meninos me chamassem, eu ia, se as meninas me chamassem, eu ia também. Ficava tranquila, brincava de futebol, fiz escolinha de futebol, fui um menino bem hétero. Tá bom, querido, vai lá. Eu nasci no município de Caracaraí, um município ao sul do estado, e nasci numa família evangélica. Passei 16 anos dentro da Assembleia de Deus. Eu nasci em Manaus, né? Com 9 anos vim pra Boa Vista. E foi um choque, né? Tipo, Boa Vista na época era uma cidade pequena. E aí quando você tem essas afinidades por esse tipo de coisa, na época era o Ruge. Muitas pessoas começam a falar, isso não é coisa de menino, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Só que graças a Deus meus pais sempre me deixaram muito livre. Desde quando eu tinha, sei lá, 3 anos, 4 anos, eu cantava Sandy Júnior aqui em casa. Minha mãe nunca me impediu de cantar a parte da Sandy, que eu queria cantar a final da parte da Sandy. Os meninos sempre bagunçaram comigo, eu acho que eu tenho até tios que bagunçavam comigo antigamente, que eu tinha que fazer balé e tal. Mas tipo, eu acho que com certeza deveria ter jeito, mas eu não me vejo gay naquela época. Eu entrava no quarto das minhas irmãs, eu colocava a toalha aqui, saía do banheiro, né? Colocava a toalha aqui em cima, típico de mulher. Ou então eu colocava a toalha no cabelo quando eu tava no quarto, trocando de roupa. E eu entrava no quarto das minhas irmãs e vestia a saia delas. Às vezes apanhava por isso. Eu chorava muito. Porque às vezes você abre um site ali proibido e quando você fecha você diz: meu Deus, quanto pecado que eu fiz. Você começa a se martirizar, você começa a se autoflagelar. Você está em pecado, você vai pra igreja com medo de cair endemoniado. Você vive uma pressão tão grande religiosa. Felipe, muda teu jeito, não anda assim, isso é coisa de menina, não brinca muito com as tuas primas, isso é coisa de menina, entendeu? Homem pra um lado, meninas pro outro, sempre foi uma coisa meio segregada. Eu não lembro a idade, mas eu lembro que eu era muito pequeno. Tanto que eu não entendia muito bem. E no momento que eu comecei a perceber, eu não queria ser, porque sempre aprendi que isso era errado, né? E eu via também meus amigos e minha família falando. Então eu sabia, mas não queria ser. No médio, sabe? Tipo assim, a gente vai ficando adolescente, mais cabeça, mais tudo. Aí vai acontecendo, né? Coisas assim, tipo festas, aniversário de 15 anos, aquela coisa, uma bebida aqui, uma bebida ali, você experimenta coisas novas. E aí vai, né? Aí você tipo, opa, é aí que toca, entendeu? Eu me assumi com 16, né? Acho que todo mundo tem essa fase tipo, do relacionamento do primeiro amor, enfim, a gente tem essa coragem de sair do armário. E foi quando, com 16 anos, meu primeiro namoradinho saí do armário e resolvi me assumir pra minha mãe, né? E aos poucos para os meus amigos e familiares. Isso foi um processo. Eu acho que desde quando eu voltei do Rio, eu voltei com o Rio, eu tinha uns 20 anos. E foi um processo de me aceitar e começou pelo YouTube.
eu vendo um vídeo de um menino que ele se chama Fernando Scarião, do YouTube também, e no vídeo ele falava o que ele se sentia antes de se assumir. E tudo que ele falou, exatamente tudo que ele falou, eu sentia a mesma coisa. Ele falava que não queria fazer mais amigos, não queria sair do quarto para comer, só queria ficar em casa porque ele tinha medo de conhecer novas pessoas e ter mais pessoas para mentir do que sobre a sexualidade. Comecei a romper com a religião, com a igreja, no ano de 2013, que foi o ano que eu vim para Boa Vista, decidi estudar, vi o estudo como uma porta de saída para tudo isso. Então, desde pequeno você sente, é como se sentisse uma admiração, você não entende o que era aquilo, você não entendia o que era aquilo. E era um tabu, era um grande tabu, você não pode falar sobre aquilo, então você tem que levar aquilo sozinho e você vai entendendo aquilo com os anos. E aí quando teve uma vez que eu apenas estava na época a sua única solução para a sociedade, porque eu sempre fui uma pessoa que fui vista demais, conhecida, era uma coisa minha de sempre conversar com todo mundo e ser livre para conversar. Eu tinha um grupo grande de amigos. E isso, de alguma forma, me moldava. Eu queria ser o Felipe que aquelas pessoas conheciam. Então eu tinha meio que dois Filipes na parte quando eu comecei a descobrir minha sexualidade. Aí aquele primeira paixãozinha pela pessoa hétero, sempre tem, né? A primeira paixão pelo cara hétero e tal. E assim vai, mas tipo, pra mim, eu acho que eu descobri primeiro ano ensino médio, assim. Primeiro, segundo ano ensino médio. Foi, assim, na minha cabeça eu criei uma revolta que não existia, né? Não sei, tipo, a sociedade, né, tipo, a Boa Vista na época, a galera tinha uma mentalidade muito pequena, então foi uma coisa, tipo, pá! Olha só, eu tive uma ideia, vamos combinar uma coisa? O quê? Vamos ser viado pra sempre! Vamos! Eu Muito adoro ser viado! Eu sou viado! Muito viado! Ai, adorei! Adorei também! Com 16 anos, imagina, você gritar pro mundo, você assumir o que você gosta, o que você quer, o seu estilo, foi bem difícil e é uma coisa que até hoje eu sofro com isso, né? Por eu ter explodido do armário com 16 anos. Então, quando eu vi aquele vídeo, assim, eu me toquei que não dava pra mudar. E aí eu comecei a pensar como eu ia falar com a minha família. Eu estava morando em Manaus, já tinha voltado do Rio, aos 20 anos, e eu ia passar o carnaval aqui em Boa Vista. E a minha mãe mora aqui, só minha mãe. Aí eu falei, bom, eu vou pra Boa Vista no carnaval e vai ser lá que eu vou contar pra minha mãe, porque a minha mãe é a pessoa mais próxima pra mim, da minha família. Então eu resolvi falar pra ela. E essa liberdade de você estar em outro município, de você se ver só, sem a família, sem a religião, você começa a ter contato com outros pensamentos, com outras formas de ver o mundo, com outros posicionamentos, e você começa a reconstruir aquilo que você tem como verdade, como você tem como o certo, que você tem como ideal de vida. Então comecei a desconstruir e comecei a reconstruir. Aí eu fiquei tipo mais claro que com a sociedade que a gente tem, né, fiquei na minha e eu acho que na verdade eu sempre fui muito bem resolvido com isso. Mas só não tinha coragem de falar para as pessoas, assim, para os amigos, né? Porque, como eu te falei, a maioria dos meus amigos são héteros, então nem todos eu na minha cabeça, nem todos aceitariam normalmente, assim. Um Felipe que, sei lá, às vezes estava indo para festas e às vezes ficando com meninas, e eu até gostava de ficar com meninas. Mas um Felipe também que às vezes tinha que entrar, mesmo jovem, adolescente, com todos os perigos do bate-papo ou algo assim, porque não tinha um ambiente livre para ele ser quem ele era. Então, com a internet, eu tive acesso a sites eróticos e afins, e foi quando eu fui entendendo que o que eu olhava, por exemplo, no pornô hétero não era tanto a mulher. Ano de 2015 foi o ano de romper, acredito que de vez, que foi quando eu saí do país, e lá fora essa liberdade ficou muito mais aflorada, que aí você não conhece ninguém, você não tem ninguém no seu ciclo familiar, no seu ciclo de amizade. E você vê ainda lá fora pensamentos muito mais avançados do que aqui no Brasil. E daí pronto, voltei pro país, saí do armário, a famosa frase do universo gay, e pronto. Faltava 2 dias pra eu voltar pra Manaus
E eu não tava conseguindo falar pra ela, né? Só que a minha mãe, assim como todas as mães, elas fazem aquelas perguntas, e meu filho é namorado, e é paquera e tal. Aí eu tava esperando ela perguntar isso. Aí quando ela perguntou, eu falei pra ela, mãe, a senhora sabe que eu sou gay, né? Aí eu só queria contar pra ela, na verdade. E só que minha mãe, ela... Tipo, eu contei pra minha mãe, aí comecei a chorar, ela me levou pra um lugar pra gente conversar melhor, porque eu tava chorando muito em casa. Aí eu falei, mãe, eu quero só que a senhora fique sabendo, que eu não quero que meu pai, nem minha irmã, nem irmão fique sabendo. Só que a minha mãe já foi pegando o celular e mandando Matheus aqui. O ponto máximo que eu realmente me entendi foi, claro, também por afinidade, me aproximei muito da ideia da Gaga. E ela no álbum dela, no segundo álbum, que era o Born This Way, ela falava sobre aceitação e falava sobre isso e aquilo. E eu tive a chance de ir pro show dela e eu fiquei 24 horas na fila do show dela. Eu fui pra lá, fui pra São Paulo, não conhecia praticamente ninguém. Um amigo meu, que hoje é meu amigo, mas na época era só um conhecido, ele me recebeu na casa dele. Ele era gay, eu tinha muito medo de tudo isso, mas ele me recebeu na casa dele e ele foi comigo pra fila desse show, a gente dormiu nessa fila. As pessoas que estavam ali com a gente, que eram de todos os tipos, tinham gays, travestis, trans, todas me abraçaram literalmente. Foi naquele momento que eu entendi que ele não tinha nada de errado em ser quem eu era. Na minha cabeça era tudo normal. Tipo, eu não via essa maldade, tipo, ah, cara, por que não ficar com homem e ficar com mulher? Entendeu? Essa coisa da gente, não, ou você tem que ser isso ou você tem que ser aquilo. Eu, desde os meus 12, sempre, cara, pra mim de boa. Eu fechava isso, eu tinha muito medo que as pessoas fossem saber quem eu era e ficarem se distanciarem de mim. E a partir do momento que eu fui me entendendo que eu me amei, que eu falei, cara, é massa ser quem eu sou e as pessoas podem ser quem elas são e é muito bom, foi quando eu fui ganhando forças para dar os próximos passos. Alguns se afastaram de mim, assim, alguns. Você percebe que o jeito muda. Porque não, quando a gente é hétero, a gente, tipo, não que tenha um banho junto, mas se arruma aqui todo mundo, rapidinho, vamos ali, todo mundo tá se arrumando. Hoje em dia não, hoje em dia eu já percebo que, tipo, tem uns que não se trocam na minha frente, achando que eu vou olhar. Me incomoda muito. Você achar que, tipo, um amigo meu, achar que eu vou dar em cima dele por eu ser gay. O que mais me chateia é saber que as pessoas chegam pra eles pra dizer, pra criticar, pra alfinetar. Chegam pros pais, nunca chegam pra gente. Eu sempre me pergunto, por que não vem pra mim dizer isso? Por que não chega até mim e diz, você tá fazendo isso, isso, isso e isso? Não, preferem falar por trás, atingir os pais, e dos pais ficam tristes, e depois de um tempo é que chega pra você, o fulano disse isso, isso e isso. Quando eu era mais novo, eu fiquei com um menino com 13 anos, e aconteceu umas coisas, e eu falei pra minha mãe que eu tinha ficado com esse menino, mas a partir desse momento eu não fiquei mais com nenhum menino, porque eu senti como era o preconceito, na verdade. Eu tinha 13 anos e eu fiquei muito mal, aí eu jurei pra mim que eu nunca mais ia ficar com nenhum homem. Aqui em Boa Vista já me perseguiram, eu tava caminhando e foi um momento assim bem difícil no colégio. Com 16 anos, quando eu tava naquela fase, tipo, me assumindo, né, pros meus amigos, eu confiei numa pessoa e essa pessoa, tipo, por maldade, meio que soltou uma historinha que no colégio onde eu estudava, todo final do ano um grupo de caras se reuniam pra bater em que eles achavam que era viado, entendeu? Então aquilo ali foi muito assustador no momento. Eu desenvolvi o síndrome do pânico e foi bem punk, né? Porque eu fiquei com muito medo, tinha medo até da luz. O preconceito ele existe, tem vários momentos que você tem que ficar em silêncio, ouvindo as pessoas falarem alguma coisa, mas eu acho que com o tempo a gente está tendo mais abertura para falar sobre, e eu acho que isso, a tendência é diminuir. Pelo menos eu acho que agora, principalmente depois de sair do armário, eu tenho voz. Se eu estou sofrendo preconceito, eu falo, epa, calma, aqui não, entendeu? Tipo, ou se eu vejo alguém também sofrendo preconceito, são daqueles que eu vou lá e tento, entendeu? Defender ou conversar sobre. Mas é uma coisa que existe, não dá pra falar que não existe. A brigar consigo mesmo, porque a religião te diz uma coisa e você sabe que você é outra. A religião prega que ser gay não é de Deus, que ser gay não é estar sob a proteção de Deus, que é errado, que é pecado, que é abominável. E você sabe que você
não é aquilo, que você, muito pelo contrário, mas que você acaba tendo que lidar com toda essa situação, porque você vive dentro de uma instituição religiosa e tem que se adequar. O triste é a gente generalizar. Religião, ela transmite amor, entendeu? Nós que não entendemos isso. Então a gente não tem que culpar a religião, e sim culpar o ser humano por não entender o que a religião passa. Falar sobre isso é difícil pra mim porque eu não sou um cara muito religioso. A minha família nunca foi uma família religiosa, então eu não tenho muita informação sobre isso. Mas em relação a essa coisa de cura gay, eu acho isso besteira, porque eu achava que eu poderia mudar também, quando eu não estava assumido. E é uma coisa, cara, que ninguém escolhe a opção sexual. Todo mundo nasce com isso, então eu acho que não é doença e não dá pra mudar. Então, sempre foi muito complicado saber que era gay, mas que a religião pregava o contrário. Então, até os 16 anos fiquei dentro da instituição, mas eu sempre fui o que sou até hoje. Tanto é que cheguei a sofrer também dentro da própria igreja, cantada dos irmãos. Teve situação sim. E então várias situações dentro do templo, dentro da igreja, que foram me levando a criar pensamentos muito críticos. Porque eu olhava situações dentro da igreja e dizia, não, isso não é bem assim. A questão da submissão da mulher, não concordava. A questão de, temos que pregar o amor. O foco da religião tem que ser religar todo mundo. Todo mundo tem que se reconectar com o divino. E o que Jesus veio e que geralmente a maioria das religiões fala sobre ele sempre trouxe o amor para falar sobre o amor. E eu acho meio desconexo as religiões que te falam que você não pode ser isso, que você não pode ser aquilo, até mesmo porque Deus deu livre-arbítrio. Aí falam, mas Deus deu livre-arbítrio, se você não for assim, você vai arder no inferno, entendeu? Não vai muito bem por esse lado, assim, de arder no inferno ou arder no inferno, vai pelo lado do amor, entendeu? O amor, ele constrói. Então, eu sou de uma religião, eu sou espírita, que a gente fala muito do amor, que a gente primeiro tem que se amar, pra gente amar, a gente tem que amar o próximo, e todo mundo se amando e se respeitando, independente da diferença, independente dos seus erros, todo mundo tem erros, todo mundo vai sempre ter erros, vai sempre ter defeitos, vão ter coisas que eu não vou concordar, mas se a gente amar uns aos outros, a gente consegue conviver. O meu cunhado disse assim pra minha irmã, você sabe por que o seu irmão saiu cedo de casa? Vou refazer, você sabe por que seu irmão saiu de casa? Meu cunhado disse pra minha irmã. E ela disse assim, faça menção. Ele disse assim, ele saiu porque ele já sabia que enfrentava uma barra muito grande. E pra ele não ter que escutar certas coisas, ele tinha que ser independente. Sim, a independência ajuda muito. No primeiro momento que você se toca, que toda a sua família sabe que você é gay, é uma sensação muito estranha. Tipo, de você não precisar mais se esconder. Mas depois de um tempo, assim, no início é bem difícil, mas depois de um tempo vai melhorando muito. Hoje em dia minha relação com a minha família é muito melhor, assim, eu converso com meus irmãos, muito mais que eu conversava antigamente, com meu pai e com a minha mãe também. Minha mãe principalmente, converso com muita coisa com ela. Tipo, foi tão assim, natural, sabe? Tipo, nada mudou, o jeito dela não mudou, nada mudou, nada. Continua a mesma coisa do que era antes. Só que agora, pra mim, eu fico mais aliviado, eu posso levar pessoas pra casa, se eu quiser, entendeu? Então, tipo... mas não, tipo, ela não tem mais aquela pressão de quero netos, sabe, que tinha antes. Sim, eu vi que a opinião da minha família em relação ao ser gay não era uma coisa que eu pensava na minha cabeça. Na minha cabeça ia acontecer uma coisa muito pior, entendeu? Tipo, meu pai ia ficar muito mal, ia, sei lá, brigar comigo, com minha mãe. E não aconteceu isso. Meu pai foi a maior surpresa pra mim. Ele ligou pra mim e falou que não queria que ele tivesse a mesma relação que ele tinha com meu avô, que era uma relação... Era uma relação de eles não se falar. Eu não queria que fosse assim comigo e com ele. E os meus irmãos também foram super de boa. Só minha irmã que ficou meio decepcionada, mas... passou já, ela conhece meu namorado. Simples. É uma coisa simples, mas que é difícil pra muita gente. Você ser você mesmo, você poder... falar assim, eu vou no show do Ruge, eu gosto, eu quero beijar aquele menino,
eu quero vestir isso, só significa ser eu mesmo. E acho que não tem nada pior no mundo do que você ver na prisão de ser alguém que você não é. Porque né, essa prisão da mente é uma coisa que não dá pra a gente fugir. Né? Então ser assumido pra mim hoje é ser livre, é ser quem eu sou, poder sorrir muito mais, poder... Todos os sentimentos que eu já tinha, poder potencializar eles pra 10 mil, porque é o sentimento mais puro que eu posso ter. É o sentimento desta pessoa que é a Felipe. Com o tempo eu comecei a lidar melhor com a minha sexualidade. E eu acho isso importante, você vai amadurecendo e com o tempo você vai sabendo não só lidar com a sua sexualidade, como respeitar, entendeu? Entender o próximo, entender que cada um tem o seu limite, né? Eu não quero que a pessoa seja forçada a me aceitar, entendeu? Mas eu quero que ela me respeite. E eu acho que o respeito é a base de tudo, né? A partir do momento que você respeita o próximo, ele lhe respeita. E é isso, tipo, isso é uma troca. Eu chamo de energia, né? Se você respeitar o próximo, se você amar o próximo, ele vai te trazer isso de volta, ele vai te amar de volta. Eu acho que liberdade é primeiro de tudo, né? Porque antes você se priva de postar uma foto, de comentar uma coisa meio feminina, sabe? Tipo, porque hoje em dia, querendo ou não, acho que a maioria do público gay, a gente sempre se trata no feminino. E é engraçado, e hoje em dia os héteros estão aderindo a isso também, tipo, meus amigos, às vezes, tipo, a gente só fala mana, essas coisas assim, e eu acho bom que, tipo, pra mim é uma liberdade, tipo, eu não tenho mais aquela coisa de, opa, eu não posso falar isso porque eu ainda sou hétero, sabe? Tipo, eu acho que liberdade é o ponto principal, que depois que a gente conta pra mãe, 90% de liberdade. E hoje em dia eu sou muito mais feliz, eu sou muito mais comunicativo, eu tenho vontade de sair de casa. A minha autoestima melhorou demais. A pessoa bonita. É o quê? Eu sou bonita. Vale quanto? Ah, pessoal, meu cabelo, você tá vendo que tem vários salários mínimos aqui na minha cabeça, né? Você bebe? Antigamente eu não me cuidava, hoje em dia eu me cuido. E é isso, eu acho que depois que você se assume, é bem difícil no início, mas depois, cara, só melhora. E a melhor coisa que tem é sair do armário. Liberdade. Eu acho que você se sente livre. Tipo, essa é a verdade. Quando você sai na rua, você não tem por que se esconder. Eu acho que depois que você dá esse suspiro assim de alívio, acabou. Não tem por que se esconder mais. Eu acho que é liberdade. E dá tudo certo no fim. Tem sempre pessoas boas e quando as pessoas percebem que você não mudou, que tua essência não mudou, tudo dá certo. Teus pais te entendem, meu pai com 74 anos de idade para ser meu avô, me entendeu, os meus amigos me entenderam, as pessoas ao meu redor, todo mundo me trata com respeito. Eu acho que também ser gay, você consegue ser mais natural, quando você se assume, você consegue ser mais natural naquilo que você faz com o tempo. O tempo cura tudo, o tempo une as famílias e tudo vai dar certo no final, sempre dá certo.